Bom dia a todos os aqui presentes, a todos os que estão em diferentes lugares, aos ministros e congregações em diferentes lugares, também ao missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, lá em Cali, Colômbia, à igreja, à congregação e ao ministro Reverendo Vivas, lá na Colômbia. Uma saudação muito especial para o Reverendo Miguel Bermúdez Marim, ao Reverendo Maurício Vivas, a igreja de lá e, na sua pessoa, a todos os ministros e congregações em todos os países. Para esta ocasião, temos uma reportagem sobre os últimos eventos realizados pela Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz no Paraguai. Também através de um vídeo, poderemos conhecer qual é a nova etapa que está se abrindo no trabalho da construção da grande tenda catedral, edificação que é apoiada por milhares de pessoas em toda a América Latina, Espanha, Estados Unidos, África e Holanda. Adiante com o vídeo para verem e terem a informação de todo o trabalho que está sendo realizado, o qual todos vocês aqui presentes estão apoiando e os que estão em outras nações. Adiante com o documentário nestes momentos. En el marco del convenio de cooperación existente entre el Gobierno Nacional del Paraguay, a través del Ministerio de Educación y Cultura, MEC, y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional Docente, Educar para Recordar, en las instalaciones del Auditorio Mariscal Francisco Solano López de la Gobernación de Itapúa. Evento en el que más de 300 docentes se capacitaron en temáticas sobre Holocausto y su contextualización histórica, valores universales, cultura de paz y derechos humanos. El acto de instalación estuvo a cargo del señor presidente de la Junta Departamental de Itapúa, el presidente ejecutivo y la directora general de la EMAP, el licenciado Celso Ramírez como coordinador departamental del MEC y la directora del Departamento de Derechos Humanos del MEC, entre otras autoridades. Cuando cesan la tolerancia, la comunicación, la paciencia, la fraternidad y fundamentalmente la educación, es donde el ser humano recurre a la violencia. Por eso es importante con este auditorio tan selecto de docentes para oficiar de agentes multiplicadores en esta cultura de la paz. Para nosotros realmente es el puntapié inicial de todo un proceso, porque seguirán los encuentros. La idea es que este proyecto se constituya en un espacio de reflexión. La Dirección General de la EMAP planteó los objetivos del programa Educar para Recordar y dio paso a la conferencia magistral del Dr. William Soto sobre una educación para la formación integral del ser humano. Para poder aprender, para poder conocer
y para poder luego ustedes como docentes transmitir estas enseñanzas a cada uno de los niños, porque ustedes son los responsables de sembrar en el corazón de los niños estos principios y estos valores. El programa educativo Educar para Recordar, Holocausto, Paradigma del Genocidio, está dirigido a todos los centros educativos con la finalidad de contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, manteniendo temáticas sobre respeto, tolerancia, justicia, equidad, igualdad, solidaridad, el estudio y promoción de los derechos humanos y el análisis de genocidios perpetrados en la historia, con énfasis en el Holocausto. Los participantes fueron capacitados con 3 talleres simultáneos a través de los cuales se vivenció el Holocausto como herramienta eficaz para la enseñanza de valores, principios y derechos humanos, además de temáticas para la formación de un plan de acción en el entorno social para prevenir violaciones de los derechos humanos. Talleres que estuvieron a cargo de expertos conferencistas sobre temas de genocidio, cultura de paz y solución pacífica de los conflictos. No confundimos violencia con conflicto. La violencia es una de las formas en que los conflictos son abordados, pero también pueden ser abordados de maneras pacíficas. Si hubiese ganado el nazismo, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Porque generalmente tendemos a generalizar que fue solo contra el pueblo judío. Porque está más que comprobado el rol fundamental que tuvieron desde el inicio del poder nazi los observadores pasivos, aquellos que veían lo que pasaba y que se quedaban callados. Entonces, comenzamos teniendo en cuenta que existía una vida antes del Holocausto. Ahora vemos lo que sentían, lo que pasaron ellos. Pero ahí no termina la historia. Resistir es recordarse. Resistir es tener la memoria viva. Resistir es poder nosotros transmitirle a las nuevas generaciones nuestra historia. La historia del Holocausto. Para poder enseñar los derechos humanos, para poder enseñarles valores, para poder enseñarles respeto, para poder enseñarles millones de principios que hacen a una humanidad en paz. En la clausura del encuentro estuvo presente el excelentísimo señor embajador de Israel en el Paraguay, Dr. Pablo Pelek, disertando sobre el impacto psicosocial en el individuo ante hechos genocidas ocurridos en el Holocausto y en la actualidad. Entonces, cuando estamos hablando sobre el impacto de un holocausto, de un genocidio, no es algo teórico o hipotético, estamos hablando de algo real. En esta oportunidad, la Gobernación de Itapúa consideró mediante la Resolución 264/2016 declarar de interés departamental el segundo Congreso Internacional Docente Educar para Recordar. En las instalaciones de la Universidad Nacional de Itapúa, UNI, ciudad de Encarnación en Paraguay, se llevó a cabo el primer seminario taller organizado por la Alianza Internacional de Universidades por la Paz con el tópico Contribución de la Cátedra para la Paz en el proceso formativo del ser humano integral. Evento realizado el pasado 26 de abril con el objetivo de estructurar mediante la construcción de aportes una cátedra para la paz, cuyo contenido e impacto sea evaluado con miras a la formación integral del ser humano, de modo que siembre, fomente y fortalezca una cultura de paz en la sociedad.
Los panelistas insistieron en la conveniencia de aunar esfuerzos y cooperar desde la educación superior para lograr la formación de profesionales que, además de estar preparados en el campo laboral, sean seres más humanos y comprometidos en trabajar para el beneficio de la sociedad y del planeta Tierra. Encontrarán en la universidad, en su comunidad académica, unos aliados estratégicos para llevar adelante la defensa de los derechos humanos, para establecer esa paz y también la defensa de los derechos de la madre tierra. Tendremos algunos ejes temáticos que sean iguales en cada país, pero sabemos que las universidades de cada país tienen un rol protagónico y deben formar parte en la redacción, en la construcción de esta cátedra. Y también se deben escuchar a los estudiantes para poder conocer qué es lo que ellos creen que debe ir dentro de esta formación. Tendremos la oportunidad de analizar y reflexionar sobre los contenidos que puedan integrar como disciplina la Cátedra para la Paz, que favorezca el respeto a los derechos humanos y el respeto a la dignidad de la persona. El diseño curricular sobre la base de las competencias reconoce la complejidad del hombre y lo educa para la paz. En este sentido, giró la disertación del doctor William Soto. La universidad debe reflexionar sobre su liderazgo e identificar las prioridades en la formación de profesionales integrales que respondan a los retos de la educación según las necesidades del entorno. Los 4 talleres que conformaron el seminario estuvieron a cargo de la directora de currículo del Ministerio de Educación y Cultura del Paraguay, el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y la Cultura Guaraní de la UNI, la doctora Gloria María Abarca y la directora académica de la Universidad Nihon Gakko. Si vamos a trabajar desde la perspectiva del currículum por competencias, la primera tarea sería la definición de la función social a desarrollar el estudiante formado en conceptos, actitudes y procedimientos para la paz. Una educación que garantice el conocimiento pertinente. ¿Por qué? Porque la mera transmisión del conocimiento no nos asegura la pertinencia de ese conocimiento. La violencia es un fenómeno social que ha sido construido por necesidades que no han sido escuchadas. Por lo tanto, la paz es otra respuesta que tenemos que construir. El cierre de los talleres se centró en las técnicas de andragogía, consistentes básicamente en la enseñanza de herramientas para educar a personas adultas. Con ellas, se considera que la totalidad de la población conocería y se educaría para la paz. La participación de las universidades como uno de los 5 campos estratégicos de acción dentro de la LIUP marcó el inicio de actividades propias para la construcción de una cultura de paz. La Junta Departamental de Itapúa, en la ciudad de Encarnación, Paraguay, rindió homenaje a 2 cultores de paz el 29 de abril. El primero de ellos, al doctor William Soto Santiago, por su significativo aporte para la formación de una cultura de paz en el Paraguay, y al embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel, por su aporte en la cooperación científica, técnica y económica hacia la República del Paraguay. Mediante la resolución 251/2016, el departamento de Itapúa declaró al doctor William Soto Santiago ciudadano ilustre por la misión que desarrolla en favor de la paz, la superación, el bienestar y la felicidad de la familia humana y de la madre tierra, promoviendo la formación del ser humano integral y de activistas por la paz mundial en marco de valores y principios universales para la defensa de los derechos humanos. El homenaje es más que justo, válido. Gracias por la labor desempeñada. Gracias, señor William Soto. Gracias, embajador Levy. Y
sean hoy recibidos ya como ciudadanos de Itapúa. Así que están en su casa. Muchas gracias. Recibo con todo mi corazón el cariño, el amor de ustedes representado en este reconocimiento. En el mismo acto, se suscribieron convenios de cooperación entre la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la Gobernación del Departamento de Itapúa, con el fin de adelantar proyectos y programas que beneficien la educación, la cultura, la justicia y la paz de los ciudadanos de Encarnación y como consecuencia de todo el Paraguay. Al finalizar, el programa Educar para Recordar, mediante el homenaje de Huellas para No Olvidar, conmemoró la vida y tenacidad de la familia Gustein, con la develación de la placa y la estrella de David que contiene las huellas palmares del señor Enoch y la señora Sima, junto a la de sus hijos Mauricio y Ariel, residentes hoy en la ciudad de Asunción. Más allá de una historia trágica, nosotros a través de este proyecto queremos convertirlo en una historia, un ejemplo de vida, un ejemplo de que a pesar de todos los sufrimientos que puede tener un pueblo, tener una persona, puede tener fe, esperanza, luchar para transmitir a las demás generaciones ejemplos de perseverancia, de esfuerzo y de lucha. En la construcción de la Gran Carpa Catedral se abrió una nueva etapa con la edificación del lugar santísimo. Una mega construcción pasa por diferentes procesos, pero uno de los más importantes es el establecimiento de los cimientos, porque constituyen las bases que le dan sustento y estabilidad al edificio. Y cuando se trata de la fundación del lugar santísimo en un templo edificado para Dios, el momento se vuelve aún más significativo e importante. Por esta razón, en la construcción de la Gran Carpa Catedral, fue colocado en primer lugar el fundamento espiritual, para luego dar paso a todos los trabajos que componen esta nueva fase. Bueno, le damos gracias primeramente al Señor Jesucristo por su misericordia, su amor con cada uno de nosotros, que nos ha concedido en este tiempo vivir, trabajar en su obra, y estar aquí hoy día 24 de mayo de este año 2016, primeramente glorificando su nombre, exaltando su nombre y este privilegio que Él nos da de poder trabajar en esta gran construcción de la Gran Carpa Catedral. Estamos en una etapa muy, pero que muy importante que se abre el día de hoy y es el vertido de hormigón del piso del lugar santísimo, un lugar donde sabemos que la presencia de Dios estará
y donde impartirá su palabra para todo su pueblo. Es una bendición y privilegio que el Señor nos concede tener acá al doctor William Soto Santiago, dando inicio a esta nueva etapa. Y así que con nosotros dejamos al doctor William Soto Santiago. Saludos a todos los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión y daré lectura a Esdras capítulo 3, versos 10 al 11, y nos dice de la siguiente manera: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, hijos de Afat, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas maternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros alababan, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oye el ruido hasta de lejos. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita comprender que hoy se está repitiendo un evento que muchos siglos atrás hubo en medio del pueblo de Israel, cuando se echaban los cimientos del templo de la casa de Dios. Hoy se está echando aquí los cimientos de la parte del lugar santísimo de la gran carpa catedral, donde estará la presencia de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Por lo tanto, adelante, echando los cimientos de la casa de Dios, de la gran carpa catedral, en donde se veramos la presencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Adelante, muchachos. Estamos acá en el área del lugar santísimo, vertiendo ya el hormigón, luego de haber preparado toda la parte que es eléctrica, la parte que es de data, la parte que es de video, audio, cámaras. Toda esa tubería se instaló, se preparó con el plástico, se pusieron los niveles, se colocaron la varilla correspondiente al piso, se colocaron las maestras donde, como ustedes pueden ver, pues es donde se está dejando llevar los constructores para nivelar el piso, y ya se está vertiendo el hormigón. Este edificio es de 40 pies de ancho por 120 de largo, teniendo una entrada hacia la parte oeste del edificio como de 30 a 35 pies. El hormigón pues va a ser entre 280 a 300 yardas que lleva este piso. Es por las especificaciones del ingeniero que lleva este espesor, no tan solo aquí en el lugar santísimo, sino en todo el edificio de los 400 por 1000, lleva este espesor de 8 pulgadas de hormigón, ya que el piso está diseñado para ser también
de ayuda para cuando esté puesta la lona, como es prácticamente una sombrilla gigante, que el viento, la presión del viento hacia arriba es bastante considerable, es bastante, pues el piso hace el trabajo de ayuda también, de soporte de la estructura. Por eso es que es el grueso del hormigón y por eso que ustedes ven que la varilla está puesta más hacia arriba que hacia abajo, porque el trabajo que hace ella es hacia arriba por el pull que va a hacer el viento hacia arriba del edificio. Así que ya estamos en esta parte de vertir este hormigón. Hoy pues estaremos prácticamente todo el día aquí echándolo, ya que pues como les dije son de 280 a 300 yardas. Le agradecemos a todos los hermanos por el respaldo que le han estado dando a este gran proyecto. Le agradecemos por sus oraciones y el anhelo de todos ustedes, el anhelo de cada uno de nosotros, que pronto esté terminada ya la gran carpa catedral y el Señor se manifieste aquí conforme a Él le fue mostrado al reverendo William Branham, la manifestación del Señor en toda su plenitud. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias a todos los ministros, las congregaciones, muy especialmente a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, que ha estado brazo a brazo apoyándonos en este proyecto, en estas giras que él está llevando a cabo, confirmando en la fe de Jesucristo a los hermanos, sabiendo que este gran proyecto no es tan solo de beneficio para el pueblo de Puerto Rico, sino para el mundo entero, donde el Señor nos dará la fe de rapto y de transformación por medio de su santa palabra. Hemos visto el adelanto que hay en todos los trabajos. Vimos o adiantamento que há em todos os trabalhos realizados na grande tenda catedral, na construção da grande tenda catedral, e também vimos o adiantamento dos projetos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, os quais vocês também estão respaldando em todas as formas de apoio que há disponíveis para cada um de vocês, aqui em Porto Rico e em diferentes nações. Assim, todo o trabalho está adiantado e esperamos avançar mais para completarmos os trabalhos da construção da grande tenda catedral e também avançar mais nos projetos da EMAP, Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, os quais vocês também estão respaldando aqui e em todos os países. Para esta ocasião, leemos Apocalipse capítulo 3. Para esta ocasião, leamos no Apocalipse capítulo 3, versículos 20 e 21. E diz da seguinte maneira: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Para esta ocasião, o tema do nosso estudo bíblico para hoje, domingo de escola bíblica, é o tempo de lutar para sentar ao filho de Davi no trono. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Encontramos nesta leitura que tivemos que Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, esteve falando que assim como ele se sentou no trono do Pai, ele sentará ao vencedor no seu trono. Ele se sentou no trono celestial do Pai e lhe foi dado poder e domínio sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Ele esteve falando que se sentaria no trono do Pai. Por exemplo, em São Mateus, capítulo 26, versículos 63 ao 68, quando o estavam julgando, onde diz: Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Respondiendo ellos dijeron: este reo de muerte. E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? Cristo disse que se sentaria à direita de Deus, à direita do poder de Deus, e vindo em nuvens do céu, porque disse a verdade, o trataram de blasfemo, lhe esbofetearam, lhe cuspiram no rosto, lhe golpearam no rosto com murros, que o desfiguraram, sendo o Messias que veio a seu povo e lhe falou a verdade. Ele se sentaria com o Pai à direita de Deus no trono celestial. E na leitura que tivemos ao princípio, no Apocalipse, nos mostra que ele se sentou e disse: assim como eu venci e me assentei
com meu Pai no seu trono. Promete sentar con él en su trono al vencedor. E prometeu sentar ao vencedor com ele no seu trono. Trono del Padre. Ele se sentou no trono do Pai no céu e está lá. Por isso, em São Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, diz: todo poder me é dado no céu e na terra, porque quem tem o poder em um reino é quem está sentado no trono. Para el día postrero, que es el séptimo milenio de la NSK, y que corresponde el milenio en el cual E agora, para o tempo final, para o último dia, que é o sétimo milênio desde Adão até hoje, e que corresponde ao milênio em que o filho de Davi se sentará no trono de Davi, restaurará o reino de Davi, governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, en Jerusalén, e terá o seu trono em Jerusalém, o trono de Davi e todo Israel restaurado. la capital de ese reino, y todo el territorio de Israel será Jerusalém será a capital do mundo, a capital desse reino. E todo o território de Israel será o Distrito Federal desse reino, onde estarão as pessoas estarán administrando con él ese reino. que com ele estarão administrando esse reino. Será o território de governo do reino do Messias. Con Jerusalén como capital, Jerusalém como capital desse reino y por consiguiente la e, por capital conseguinte, a capital do mundo, traerán la riqueza, para onde levarão as riquezas do mundo. la bolsa Em de palavras mais claras, en el reino del Mesías a bolsa de valores no reino do Messias será Jerusalém. y el Distrito Federal E o Distrito Federal será territorio de Israel, todo o território de Israel, ese tiempo que para esse tempo será maior de lo que es do que é na atualidade. desde ahí Daí, el gobierno del o Mesías, governo do Messias, de Isaías capítulo 9 y capítulo 11 de Isaías capítulos 9 e 11, sobre todas las naciones, de por lo tanto, reinará e governará sobre todas as una nações. bendición muy grande, la restauración del reino de David y trono de David, y por consiguiente la restauración Portanto, para o povo hebreu vem uma bênção muito grande, de Dios a restauração do reino e do trono de Davi. Por conseguinte, a restauração para gobernar do governo de Deus na terra, sobre todas las naciones, para governar sobre todas as nações, porque Dios será rey porque Deus será rei sobre la tierra sobre a terra, y su nombre será, e um será o seu nome. dice Zacarías, Como capítulo Zacarias 14, verso 9, falou no capítulo 14, versículo 9. será uno y uno, E o Eterno será um, e um seu nome. ese reino Esse reino está prometido para venir, está prometido para vir no último dia, que es el séptimo que é o sétimo milênio, desde Adão até aqui. y el trono E o trono del Mesías do Messias príncipe es el trono é o trono terreno, el trono de David y el o reino trono de Davi. E o reino será o reino de Davi restaurado. Esas son las bendiciones, Essas são as bênçãos prometidas para Israel las naciones que e para todas as nações que entrarão para formar parte desse reino. única esperanza que E essa é a única esperança que Israel tem para evitar ser destruído ser quitado el e ser tirado do planeta Terra. la única esperanza, A única esperança la é a restauração del trono de do trono e reino de Davi. no hay otra esperanza, Não há outra esperança para Israel. tampoco hay otra
E tampouco há outra esperança para a humanidade. Porque es en el reino del Mesías, este reino milenial, Porque llamado el reino de David, será no reino do Messias, nesse reino milenar, chamado Reino de Davi e Trono de Davi, o qual será o reino de Deus na terra e trono terreno de Deus, onde o Senhor sentará en su trono, ao vencedor com ele no seu trono. Como Deus fez, assentando Cristo no trono celestial e lhe dando todo o poder dos céus e da terra. Assim, Cristo, por meio do seu Espírito Santo, al vencedor, y con el vencedor, fará ao vencedor e com o vencedor para a restauração do reino e trono de Davi na terra. E isso será a restauração do trono del trono y reino de Dios terrenal. e do reino de Deus El terrenos. trono de David es el trono terrenal de Dios. Y el reino de David es el reino terrenal de Dios. O trono de Davi é o trono terreno de Deus e o reino de Davi é o reino terreno de Deus. Isto está claro Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 4 en adelante. no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículos 4 em diante. Donde dice: capítulo 28 de Primera de Crónicas, Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versos 4 en adelante, dice: esto fue cuando fue isso foi quando dada la investidura a Salomón foi dada a investidura por segunda vez. pela segunda vez a Salomão. Dice: pero Diz: Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano. E a casa de meu pai na casa de Judá. Y de toda la casa de E mi padre, entre a la familia de mi os padre, filhos y de entre de todos meu los hijos de mi pai padre, se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. Recordemos que Davi é o 8º filho de Jessé. y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E o filho de Davi é quem herda o trono de Davi, que é o trono de Deus sobre Israel na terra. Y ha dicho Dios, por supuesto, E me disse, y me ha dicho: Deus, seguramente, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, yo seré él por e eu lhe serei por pai. O sea que Ou seja, el reino y trono de David o reino e trono de Davi passaram a Salomão. el trono de David es el trono de Dios en la tierra. O trono de Davi é o trono de Deus na terra, e o reino de Davi é o reino de Deus na terra. Por eso, Por isso,
é que em Êxodo, no capítulo 17, encontramos que quando Amaleque lutou contra Israel, Deus se enojou contra Amaleque. Deus irou contra Amaleque. E vamos ver o que nos diz. Capítulo 17 do Éxodo. No capítulo 17 do Êxodo, 13 em adelante diz, versículos 13 em diante. Amaleque E assim, e a seu pueblo a fila de Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Israel, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Contra quem Moisés disse que Amaleque se levantou? Contra o trono de Deus. O trono do Senhor. Porque o trono de Deus celestial se reflete e se manifesta no trono terreno de Deus. Portanto, Deus estava reinando de forma terrena através de Moisés. Deus reinou através de Davi. Governou de forma terrena através do reino de Davi. E, por intermédio de Salomão, governou desde o trono de Davi também. E a promessa é de que o trono e o reino de Davi serão restaurados na terra. Pelo qual temos de estar atentos para estarmos lutando para sentar ao filho de Davi no trono de Davi. O reino e trono de Davi serão restaurados no tempo final. Por isso, em São Lucas, no capítulo 1, diz da seguinte maneira, versículos 26 em diante, nos diz da seguinte maneira: capítulo 1, verso 26 en adelante, dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela, vendo-o,
turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. O anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria, aqui, que esse menino que ela conceberá por obra e graça do Espírito Santo será o herdeiro do trono de Davi e será grande em todos os sentidos e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse é o trono sobre o qual Cristo, por meio do seu Espírito, prometeu no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 21, que assentará o vencedor com ele, assim como o Pai o assentou à direita lá no trono celestial. Portanto, o colocou no trono celestial como administrador de toda a criação. E no trono terreno diz que sentará ao vencedor com ele. Esse é o servo fiel e prudente que o seu Senhor colocará sobre todos os seus bens. Na parábola que falou dos servos, onde ele colocará ao servo fiel e prudente, de São Mateus 24, versículos 42 em diante. Del capítulo 24 de San Mateo. Disse: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora debe ir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Recordem que a casa é a igreja, e o alimento é o alimento espiritual, a palavra, a mensagem no tempo correspondente a cada era. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. E os seus bens são os bens do reino. Assim como Deus colocou Cristo sobre todos os seus bens no céu, sobre toda a sua propriedade, isso está a ponto de cumprir-se. Isso está a ponto de se cumprir no reino do Messias, com o povo hebreu,
e com todos os que habitarão no reino milenar. Assim como Cristo foi adotado no reino de Deus, como o administrador de todos os bens do reino, Deus assentando-o no seu trono celestial, assim, Cristo reinará na terra, no seu reino terreno, e no seu trono terreno assentará ao vencedor com ele. Tão simples assim. En la iglesia del antiguo pacto tuvo diferentes mensajeros. A igreja do antigo pacto teve diferentes mensageiros correspondentes a cada era. E o sétimo mensageiro da igreja do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, foi João o Batista. Ele foi o sétimo mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei. E depois veio aquele a quem João estava precursando. Porque João foi o precursor da primeira vinda de Cristo. E Cristo, ao aparecer, foi o oitavo mensageiro. O mensageiro para a era de pedra angular daquele tempo, porque ele é a pedra angular, ou a pedra de ângulo que viria. E sendo o mensageiro para a era da pedra angular daquele tempo, a era oitava, a era eterna, a era correspondente ao lugar santíssimo, do templo espiritual, foi quem herdou a bênção de sentar com o Pai no seu trono, de sentar à direita de Deus e receber todo o poder dos céus e da terra. Todo o poder me é dado no céu e na terra. No governo do trono celestial e do reino celestial, está incluído o nosso sistema solar e, consequentemente, o planeta Terra também. E agora, para o reino do Messias na Terra, haverá um programa que estará se desenvolvendo, o qual é um programa estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Não será algo novo, mas algo que Deus teve em sua mente eternamente. E a representação do reino de Deus na terra será o reino terreno do Messias, do Cristo, no qual o Senhor assentará ao vencedor com ele no seu trono. Assim como houve um precursor da primeira vinda de Cristo, haverá um precursor da segunda vinda de Cristo, o qual já veio e trouxe a mensagem que precursa a segunda vinda do Messias. E, consequentemente, terá a quem assentará com ele no seu trono. Logo depois do precursor da primeira vinda de Cristo, veio aquele que sentaria com o Pai no seu trono celestial e, para o último dia, depois do precursor da segunda vinda de Cristo, o mensageiro estará na era oitava, o servo fiel e prudente, que estará dando o alimento espiritual a tempo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o reverendo William Branham disse na página 37 do livro das citações: olhem para cima, a era que vem, a era de pedra angular. Ou seja,
será uma repetição do que se passou há 2000 anos atrás, porém, com as suas características próprias, que tem a ver com a herança do trono terreno. Disse: então olhem para cima a era que vem, agora. A era de pedra angular. Veem o que eu quero dizer? A vinda do Senhor, o manifestado, Deus em toda a criação, esperando que a igreja encontre o seu lugar posicionalmente. E neste tempo final acharia o seu lugar, a sua era, não a sétima, mas a era de pedra angular. Donde ocurrirá a adopción de los hijos de Dios, así como en esa edad de piedra angular allá fue que hubo la adopción. Aí será onde ocorrerá a adoção dos filhos de Deus, assim como lá na era de pedra angular foi quando houve a adoção de Jesus Cristo, Filho de Deus, no Monte da Transfiguração, aonde apareceram Moisés e Elias. Moisés y Elías se van a llevar juntar 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribo. Essa é a ordem para a segunda vinda de Cristo com seus anjos, Moisés e Elias, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Tudo isso ocorrerá na era de pedra angular, a era para o cumprimento das promessas messiânicas correspondentes a este tempo final. Quando uma pessoa está na era da pedra angular, está na era messiânica para ouvir e ser alimentada com a palavra que nos fala da era de pedra angular, a era messiânica, e todas as coisas que têm a ver com a era messiânica, a era do reino, para desfrutar de todas essas bênçãos e esperar a nossa adoção. Se alguém parte, será ressuscitado em corpo glorificado. E os que fiquem na terra no tempo da vinda do Senhor, com os mortos em Cristo que ressuscitarão, serão transformados. Terão corpos eternos, imortais e glorificados, iguais ao corpo glorificado que Cristo tem e que está tão jovem como quando subiu ao céu, há 2000 anos atrás. Assim também estaremos em corpos glorificados, jovens e eternos, quando formos transformados. Assim não há preocupação se a pessoa morrer ou permanecer viva. De qualquer maneira terá um corpo glorificado, mas o importante é fazermos tesouros no céu enquanto estamos aqui. Cristo disse: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí é onde temos de fazer os tesouros, porque são para toda a eternidade. E quem perde a oportunidade de fazer tesouros no céu, nunca mais terá a oportunidade de fazer tesouros. Cristo recompensará cada um conforme as suas obras. Numa ocasião, Cristo falou ao homem rico, a um jovem rico, para vender tudo que tinha e que desse aos pobres, porque esse era o trabalho que Cristo estava fazendo também, ajudando aos pobres. Por isso, administravam bem o que recebiam para os pobres. E o jovem rico, como tinha muitas riquezas, ficou triste pelo que Cristo lhe falou. Vai, vende tudo que tens e dá
aos pobres e terás um tesouro no céu. Los tesoros Disse-lhe algo assim. donde están seguros es en el cielo. Onde os tesouros estão seguros é no céu. Se devalúa la moneda. Aqui na terra a moeda se desvaloriza, as propriedades e tudo se desvaloriza. Ver la persona tiene menos de lo que tenía. E quando a pessoa nota, Y si se lo tem roban, menos do que tinha. tiene menos y aún E se lhe roubam, puede hasta perder la vida. tem menos ainda e pode até perder a vida. Así es que lo mejor es seguir Assim, o melhor trabajando en la obra. é seguir os conselhos de Cristo, trabalhando na obra, porque aí também estaremos fazendo tesouros no céu. E se ele disse assim, o faremos. Conveniente Então, hacer tesoros en el cielo. é conveniente fazermos tesouros no céu. El pueblo hebreo cuando fue a salir de É como o povo hebreu quando ia sair do Egito. Deus lhe disse que não deixasse nenhuma unha lá no Egito. no dejaron ni una pezuña, E não deixou nenhuma só unha. ni un becerrito, ni una vaca, Não deixou nenhum bezerrinho, ni nada. nenhuma vaca, nem os cabritos, nada. Se lo llevaron Levou tudo entrar a la tierra. para depois entrar na terra prometida. Siempre es importante saber cómo hacer tesoros. Sempre é importante sabermos como fazer tesouros no céu. E se Cristo ensinou, é porque é importante. Para que haga tesoros, porque después E é bom para quem faz tesouros, porque depois, como isso transcende, o que fazemos aqui transcende ao reino de Deus. Teremos tudo multiplicado no reino de Deus. Cristo disse que todo aquele que tenha deixado pai, mãe, filho, fazenda, propriedades, casas e tudo, 100 veces, terá 100 vezes mais lá. o sea, que lo tendrá multiplicado. Ou seja, que terá tudo multiplicado no reino de Deus. Siempre es importante hablar de estas cosas Sempre é importante falarmos dessas coisas tesoros en el cielo. para que saibamos Siempre trabajando, invirtiendo, siempre como fazer tesouros no céu. Sempre trabalhando, sempre investindo na obra do Senhor, investindo o tempo, trabalhando economicamente também, trabalhando em todos os sentidos na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. San Pablo en 1 de Corintios, capítulo Disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. lo que es en vano, O que é em vão obtenemos en la tierra, é o que nós obtemos na terra lo gastamos e las gastamos necesidades que se tienen de comer, com as necessidades que temos pero nada de eso de comer isso e aquilo, al reino de mas nada disso transcende ao reino de Deus, las cosas que hagamos senão as coisas que fazemos a favor en favor do de próximo sobre todo e, sobretudo, por amor es que tenemos que hacer las cosas a favor de Cristo, porque se nós o amamos, por amor é que no diciendo porque fazemos sino porque amamos al Señor. as coisas no programa de Deus. Não a contragosto dizendo, porque me obrigam e exigem de mim, mas porque amamos ao Senhor. Hemos dado E por isso, assim como Ele nos amou e deu a sua vida por nós, agora nós damos a nossa vida para Cristo el tiempo que nos e apoiamos todo o seu programa correspondente ao tempo que nos correspondeu viver. trabajar Porque cada um, no tempo em que lhe corresponde a viver, é que tem de trabalhar no programa de Deus. E quando se repartam os galardões, não se preocupem, que o meu está seguro. E o de quem mais? O de cada um de vocês também. que los galardones es en adición. Recordem que os galardões serão adicionados à vida eterna. E todos nós queremos, En adición a tener Que? la vida eterna tengamos além de nós termos a vida eterna, y los trofeos teremos os galardões, os prêmios e os troféus que estão prometidos para serem dados e, sobretudo, a coroa da vida. lavados con la sangre de Cristo y son hechos, han sido hechos
reyes, sacerdotes y también jueces. O sea que el equipo. Recorde que os crentes em Cristo são lavados com o sangue de Cristo e foram feitos reis, sacerdotes e também juízes, ou seja, que a equipe ou o ministério de governo de Cristo será de reis, será o grupo de escolhidos que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. E a equipe judiciária também é a mesma equipe, porém em outra faceta do trabalho do reino. São juízes e julgarão não somente as demais pessoas, mas também julgarão os anjos no juízo final. E são sacerdotes, são os que estarão encarregados das coisas espirituais, do reino do Messias. Tão simples assim. Cristo é o sumo sacerdote, Melquisedeque. E a equipe de sacerdotes de Melquisedeque são os crentes em Cristo que de era em era entraram no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. O tempo de lutar para sentar ao filho de Davi no trono, ao filho de Davi, ao Messias, a Cristo, na sua vinda no último dia, na sua oitava manifestação, no seu corpo místico de crentes, na oitava era, na era eterna, na era de pedra angular, que é a era do trono também. É a era do trono porque é a era do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo estava o trono de Deus. No templo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, porque Deus estava sobre o propiciatório, morando no meio dos dois querubins de ouro. Assim podemos ver que tudo é simples, na medida em que o programa de Deus correspondente ao nosso tempo vai sendo dado a conhecer. Há coisas que ainda não podem ser reveladas para que outras pessoas não as imitem e façam dano aos escolhidos e também façam dano às demais pessoas. Para apartar del camino de Dios a las personas. Pero algún día, porque o inimigo é um imitador para fazer dano às pessoas e as imita para que as pessoas se separem do caminho de Deus. E vamos a ver e entender bien todo esse mistério da venida do Senhor com seus ángeles. Mas algum dia o mistério do sétimo selo será aberto pela voz de Cristo, trovejando como um leão quando ruge. No Apocalipse 10. E então entenderemos bem todo esse mistério da vinda do Senhor com os seus anjos. Mas eu creio que até aqui temos o suficiente para sabermos que estamos trabalhando e lutando para sentar ao filho de Davi no trono de Davi. E Cristo sentará o vencedor com ele no trono, o assentará com ele no seu trono. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com o seu sangue, e que seja batizada na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, como estiveram sendo batizados os que receberam Cristo como Salvador, desde o dia de Pentecostes até hoje. Em todas as nações, em todos os países também, os que ainda não o receberam podem receber Cristo como Salvador, para o qual podem passar aí na frente onde se encontrem, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo, pelos que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador.
Vamos ficar em pé em todos os países também para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que em todos os países estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, repitam comigo esta oração que estarei fazendo por todos vocês que estão recebendo a Cristo como Salvador nesta ocasião. Repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos meus pecados e pelos de todo ser humano. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente contigo no Teu reino. Faças da salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário uma realidade. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo em diferentes nações me perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, todos podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. Para o qual, em cada país, podem ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nós nos identificamos com a sua morte, com o seu sepultamento e com a sua ressurreição. Porque nós estávamos em Cristo eternamente. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando a pessoa é submersa nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. Quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida. A vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo qual todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, nesta escola bíblica, com o estudo bíblico, o tempo de lutar para sentar ao filho de Davi no trono.
Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez. E deixo em cada país o ministro correspondente para que eles indiquem como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Continue desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez. E em cada país o ministro correspondente. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.